Como Moacir é o filho da Iracema, na novela, né? Como Moacir, esse filho, eu estava falando do meu livro, esse livro é filho da dor da separação e da perda da mãe. Iracema morre na praia, a mãe dos brasileiros na América. Livro Filho do Exílio, filho bastardo, sem pai nem piedade. Esse livro se escreve contra a corrente. Como escrever literatura ilegítima? A literatura no Brasil não tem legitimidade. Essa é a tese, que eu não escrevi, tá? A literatura do Brasil só é legítima quando se escreve contra a literatura, como, aliás, é o destino e a marca de nascimento do literário. Lembro alguns textos da literatura, como esse texto em que as fronteiras se borram e os limites do pensar se rasuram para fazer aparecer outras coisas, outras ideias. A literatura no Brasil escreve-se contra a corrente. A literatura no Brasil é filha bastarda e ilegítima de uma literatura cuja autoridade está a lures em outras terras. Aqui, no coração do Brasil, a literatura se faz de ouvido, é um ouvir dizer. A literatura no Brasil é enunciada por um papagaio, o papagaio de Macunaíma, o mesmo papagaio que dá nome ao rio Papagaio, que o antropólogo Claude Lévi-Strauss atravessou para encontrar do lado de lá o homem nu, Nhambiquara. A tese continua. Os escritores modernos no Brasil escrevem a literatura que está cifrada no rabisco do índio e que é anunciada pelos atabaques da macumba, da umbanda e do candomblé misturados ao catolicismo. Uma literatura espírita, como a de Machado de Assis, é a literatura dos sem escritura, catequizados mais rebeldes como Oswald de Andrade. Entra por um ouvido e sai pelo outro. A inconstância da alma selvagem, como a que é escrita perto do coração selvagem da vida por Clarice Lispector, e que começa com uma máquina de escrever, um relógio e uma orelha morta à escuta. São imagens que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu continuava outros fragmentos. Esse livro é impossível. Inescritível porque não se escreve de ouvido, escreve-se com as mãos no teclado, com as mãos na caneta, assim como lê-se com os olhos. Escrever de ouvido é coisa esquisita. Por isso, escrever de ouvido é tão perto da psicanálise. O ouvido é também semente. Esse livro espera ser semente para outros livros escritos por outras mãos. O estilo é fragmentário e multiplicador. Sérgio Buarque de Holanda desenvolveu a tese do ladrilhador espanhol e do semeador português. A literatura do Brasil é, pois, mais semeadora do que ladrilhadora. Não por acaso, uma de suas figuras míticas é Iracema, a virgem de lábios de mel que morre para virar palmeira. Os brasileiros que nascem dela vão escrever uma literatura filha da dor, da perda da mãe e do exílio vivido pelo pai. Essa é a cena de origem do romance moderno no Brasil, se acolhermos José de Alencar como esse pai nessa genealogia. Até porque o pai verdadeiro e reconhecido, Machado de Assis, recusava-se à paternidade, a deixar herdeiros ou herança. Menos ou mais do que pai, Machado foi o padrasto do romance no Brasil, que nasce com a voz de um ilustre falecido Brás Cubas. Sem autoridade, porque sem paternidade, a literatura no Brasil merece receber uma história maternal. Por isso, esse livro tem como mãe Clarice Lispector e como enfant terrible Oswald de Andrade, defensor, como se sabe, do matriarcado de Pindorama. Mas a mãe está morta, como a mãe de Clarice, origem de sua escrita. A escrita de ouvido é, pois, uma escrita do luto e do nascimento. Tá? E digo isso também, eu descrevia isso também porque a minha mãe faleceu durante a escrita do meu livro e o meu livro é dedicado a ela. Né? Então, vejam, por que eu resolvi começar com isso? Eu resolvi começar com isso para mostrar para vocês e para mim mesma como que o bastidor da escrita de um livro pode ser caótico e, ao mesmo tempo, fértil. Algumas coisas que estão aí estão no meu livro, né? Outras coisas não, né? Algumas coisas eu pesquei, guardei, é como essa prática da escrita. Muitas coisas que vocês estão escrevendo podem virar
publicação ou não, né? Depende daquilo que a gente guarda, daquilo que a gente joga fora, e como essas escolhas são também arbitrárias, né? Mas tem aí lançado algumas sementes de ideias, né, que tem a ver com uma caracterização da escrita, especialmente no caso da literatura brasileira, como essa ideia de uma escrita de ouvido, né? Essa frase que vem da Clarice e que eu encontrei ressonância em vários outros escritores, como Oswald, Machado de Assis, Guimarães Rosa, que a gente vai falar aqui, né? Graciliano Ramos, que eu não trabalhei, mas que também tem muito essa questão da escuta. E estou falando, sobretudo, de prosa, né? Prosa romanesca, tá? Então, eu vou... e eu acho que tem também essa coisa que escrever de ouvido é sair da norma da ideia de uma escrita padrão, né? De uma escrita que é uma cultura voltada para um letramento, né? Do estilo europeu, mesmo norte-americano, não escreve de ouvido como a gente escreve de ouvido. E aí também haveria uma espécie de caracterização que faz com que a nossa escrita de ouvido seja muito próxima da questão musical no Brasil. E não por acaso a nossa música tem uma força tão intensa de ser ela também literária, comentando os textos de literatura, né? E eu estou falando aqui do campo, claro, porque o meu estudo, o meu livro tem a ver com o campo dos estudos de literatura, sobretudo de final do século XIX e durante o século XX, entrando no XXI. Só que a gente vive hoje um pós-literatura, né? A gente continua tendo os escritores publicados pelas maiores editoras ou menores, os escritores que fazem parte da literatura porque publicam ficção, mas hoje a gente sabe que a escrita, né, se liberou para qualquer pessoa, para todos nós que estamos aqui juntos. Não precisa ser literato, não precisa ter feito universidade, né? Na minha época, no estudo das letras, você não discutia escrita criativa num curso de literatura, sabe? Porque não podia, ou você nascia escritor e a inspiração é uma coisa que vem de algum lugar, mas ensinar literatura, escrever, era quase um sacrilégio, né, de mexer nessa aura da criação. Quando hoje a gente tem essa partilha, né, da criação, e eu inclusive recebi, né, da Fernanda Marra, que está aqui, né, a tese dela sobre a poeta Alejandra Pizarnik, e lindo trabalho, né? E tem a ver com essa expansão da escrita para outros campos, para o diário, né? E a Fernanda também trabalha com oficinas de literatura, né? Isso é uma tese recente. Então eu estou localizando para vocês onde meu trabalho se situa, né? Então, tem uma particularidade da nossa escrita literária, né? Mesmo sobretudo a canônica, modernista, etc., no século XX, que é o escrever contra a corrente. Vou mostrar para vocês aqui uma letra de música de Caetano Veloso, que foi inclusive o Sérgio que me mostrou, né? A gente tem aqui, né? Eu vou tocar um pouquinho, mas o que eu quero mesmo é ler a letra com vocês. Só para vocês ouvirem o início. Estão ouvindo? Estão vendo o vídeo? Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tinha. Sim, estamos vendo. E a cidade não tinha livraria. Mas os livros que nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando. Ok, eu quero ler a letra com vocês, depois eu partilho o vídeo, o link, aí vocês veem o livro, porque esse vídeo é uma graça. Mas olha a letra do Caetano. Tropeçavas nos astros desastrada. É uma referência a uma poesia do Olavo Bilac,
que fala da língua portuguesa, né? Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo, o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tá? Então, veja, não tínhamos livros em casa, a cidade nem tinha livraria, né? No entanto, os livros radiam essa espécie de expansão do universo, né? Através dos versos, sobretudo, porque lançam mundos no mundo. A cada vez que a gente ouve uma prática de escrita lida aqui em conjunto, alguém está lançando mundos no mundo. Porque só a Camila tem o jeito de ver a perspectiva dela, a Salene a dela, o Bruno a dele, né? É tudo muito, são multiplicações de mundos. Tropeçavas nos astros desastrada sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Tá? Deu uma referência à própria histórica de Caetano, né, do tropicalismo contra a cultura, mas livros contra a cultura. Como é isso, né? Se o livro é a cultura? Ora, o livro só vale se for contra a cultura, vamos ver. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil, que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-los. Ou, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Isso é maravilhoso, né? Quer dizer, o amor tátil ao livro, né? Que é um objeto quase sagrado também nesse sentido, mas a gente pode tocá-lo, na verdade, a gente pode fumá-lo, né? A gente pode domá-lo, a gente pode lançar o livro pela janela e talvez assim a gente evite de se lançar pela janela, né? Jogar o livro fora. Agora, por odiarmos o livro, a gente pode simplesmente escrever um. Justamente para falar do ódio ao livro, a gente escreve um livro. Para falar que a gente não gosta do livro, a gente escreve um livro. Isso é contra a cultura. Isso é a ideia de que... Porque o livro é uma forma artificial. O livro que nos obriga a ter início, meio e fim é um inferno, porque a nossa cabeça não tem início, meio e fim. As conexões das ideias, a gente está vendo aqui, vão para todos os lados. Como é que eu organizo isso? Com uma introdução e uma conclusão, como é que eu sei como é que eu vou terminar? São cortes, né? São edições. Então, o livro é um inferno. E aí, por isso mesmo, a gente escreve um para se livrar desse inferno, né? Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras, tropeçavas nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as estrelas, né? E aí, de novo, volta o verso, tá? Então, eu acho que é dentro desse contexto, e veja, é uma música da canção popular brasileira, né? Falando de livros. A gente tem Milton Caetano falando da obra do Guimarães Rosa em canções, a gente tem esse entrecruzamento intenso, né? O Caetano mesmo é um grande pensador da literatura, quando ele diz... ou da filosofia, ele diz aqui, a gente não filosofa, a nossa filosofia está na canção.